como a gente sempre faz, e eu divulgo depois nos grupos. E eu vou estar compartilhando a minha apresentação com vocês. Vocês estão vendo minha apresentação? Dá para ver, sim. Beleza, então. Pessoal, então, nós vamos iniciar, tá bom? A correção da quarta semana, agora em relação ao PET 2, tá bom? Escola Coronel José Cândido, e eu sou o professor Guilherme, tá? Responsável pela disciplina de matemática. Então, pessoal, nós vamos entrar em um assunto novo hoje, tá bom? Interessante, importante, que tem muitas aplicações. Então, deixa eu só aceitar aqui. Às vezes eu vou ficar saindo, tá, pessoal? Porque geralmente o aluno entra depois e aí eu preciso aceitar, senão ele não entra na reunião. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Tá ok? Tá de boa, tá de boa. Beleza. Vou pegar um copo d'água, né? Pra garganta não secar. Bora lá. Pessoal, então olha, em matemática temos uma grande variedade de equações, não só aquelas, pessoal, do primeiro grau, tá bom? Que nós estamos acostumados a resolver. Sabe aquela equação com a estrutura assim, por exemplo, x mais 5 igual a 2x menos 7. Uma equação desse tipo, pessoal, é uma equação dita do primeiro grau. Por quê? Nós temos uma única variável, que é a variável x nesse caso, tá? E o expoente máximo dessa variável é 1, ok? Nós não temos x ao quadrado, x elevado à terceira potência, nada disso. São variáveis aí na sua forma mais simples, tá bom? Pessoal, vamos continuar. Só que o seguinte, nem tudo na matemática é feito... Deixa eu tirar essa anotação aqui, ó. A gente sabe que na matemática, né, os problemas eles são variados, então é importante que exista uma gama diferente de equações para modelar também problemas diferentes. Então nós temos um tipo interessante de equação que possui mais de uma variável, ou seja, não vai ser só a variável x ou a variável y lá dentro, eu posso ter mais de uma. Só que olha só, todas elas com expoente máximo igual a 1. São as chamadas equações lineares. Então, esse tipo de equação, nós não vamos ter apenas uma, nós vamos ter mais de uma variável, só que o expoente máximo dessas variáveis vai ser sempre 1. Aí você fala, Guilherme, qual que é a estrutura dessas equações? Por exemplo, vamos colocar exemplos aí de equações lineares, certo? Olha, por exemplo, isso aqui é um exemplo de equação linear. Nessa equação, nós temos a variável x e a variável y, só que o expoente máximo dela é 1. Olha outro exemplo de equação linear. Nessa equação, novamente, nós temos x e nós temos y, e o expoente máximo dessas variáveis é 1. A mesma estrutura aparece nessa terceira opção, novamente variáveis x e y, e nós temos expoente máximo igual a 1. Ah, Guilherme, se em vez de x e y fosse, por exemplo, p aqui e q desse lado aqui, pode ser, isso pode acontecer, muda a estrutura. Galera, não muda nada, tá? A forma como você vai... A letra que você vai usar para representar uma determinada variável geralmente não importa, e sim a estrutura, tá bom? Então, esses três exemplos são exemplos de equações lineares, tá bom? Porque tem mais de uma variável, e elas pertencem a uma classe, né? Na classe 2. Por quê?
Porque essas equações, todas elas, essa e essa aqui, elas têm duas variáveis, no caso o x e o y, são as variáveis presentes nessas equações. Aí, galera, vale ressaltar um ponto nesse momento, que é o que eu acabei de falar. Vale ressaltar que vamos trabalhar nesse momento apenas com as equações lineares com duas incógnitas, ou seja, que tem x e que tem y. Mas essas equações podem ter muito mais variáveis. Então, existem equações lineares, galera, que tem 10 variáveis diferentes, que tem 15 variáveis diferentes. É claro que elas representam problemas muito mais complexos, tá bom? A gente não entra no nosso estudo do ensino fundamental, a gente não aborda esse tipo de tema, mas nós vamos ficar aí concentrados nas equações lineares, tá bom? Que tem aí duas variáveis, ok? E aí, pessoal, vocês devem estar perguntando, bom, eu sei resolver as equações do primeiro grau. Você isola x do lado esquerdo, vai trocando de lado, né? Vai trocando sinal e isola a variável. Esse era o método. Mas vamos lá. A questão é o seguinte, como solucionar as equações com essa estrutura? Ou seja, com agora equações que eu tenho duas variáveis aqui dentro. Ora, pessoal, diferente das equações do primeiro grau, olha essa afirmação que interessante. Diferente das equações do primeiro grau, as equações lineares possuem infinitas soluções. Vocês lembram lá que na equação do primeiro grau, eu tinha no máximo uma solução? Né? Um valor específico para a variável x, que era geralmente a que a gente trabalhava. Aqui não. Essas equações, ó, essa daqui, ó, essa aqui e tanto essa aqui, não vai ter uma, nem duas, nem três, nem quatro. Vai ter infinitas soluções. Aí você fala, Guilherme, mas como é que eu vou encontrar uma delas? Tudo bem, tem infinitas, só que eu quero uma. E o que significa a solução de uma equação como essa? E aí, galera, que eu vou mostrar para vocês. Observe o seguinte, vamos considerar a equação também linear 2x menos y igual a 10. Perceba que ela é linear porque ela tem variáveis x e variável y. Uma equação com duas variáveis. Agora, vamos observar como eu vou solucionar, como eu vou encontrar uma solução. Eu quero uma apenas. Eu sei que tem infinitas, mas eu quero uma solução no mínimo, tá? Estou escrevendo no mouse, tá bom, pessoal? Eu quero uma solução para essa equação. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Atribuindo o número 5 à variável x, temos. Ou seja, onde tem x, se eu estou atribuindo ao x o número 5, onde tem x eu vou trocar por 5. Aí você fala, Guilherme, por que você não está fazendo isso? Por que não poderia ser por 1 ou por 10? Galera, eu escolhi o 5, mas vocês poderiam estar escolhendo qualquer valor para esse número x. Então, observa, eu peguei a mesma equação, ó, 2x menos y mais 10, e troquei o x por 5. Tá vendo? Eu troquei a variável x por 5 e fiz as operações. 2 vezes 5 dá 10 e copiei o menos y igual a 10. Quando eu fiz isso, galera, eu caio numa equação que tem apenas a variável y, olha. Isso aqui passa de uma equação linear, essa aqui é linear, eu passo de uma equação linear para uma equação do primeiro grau. Porque nesse ponto eu só tenho uma variável. E aqui eu sei resolver. Basta isolar y em um dos lados. Então eu peguei esse 10 positivo, passei para o outro lado negativo, tá aqui ele. Sobrou aqui, ó, desse lado apenas o menos y, eu fiz a operação. 10 menos 10 dá 0, e menos y é igual a 0. Ora, se eu pensar que isso aqui, né, trocando o sinal em ambos os lados, menos 0 é 0. Por isso eu encontrei uma solução y igual a 0. Aí você fala, resolvi, Guilherme, a equação? Não, galera. Por quê? Observe o seguinte. Vamos entender o que é essa solução da equação. Perceba que eu atribuí o x valendo 5, que foi aquilo ali atrás, e acabei obtendo que o y
é igual a zero. Aí você fala, Guilherme, mas o que é esse x e o que é esse y? O que eu faço com isso? Então vamos lá. Observe que atribuímos um valor qualquer à variável x. No caso, eu escolhi o 5. Foi isso, certo? Para que na equação só restasse uma única variável, no caso y. Observe, galera, que a solução desse tipo de equação não é apenas um número, tá bom? Mas um par de números, um correspondente a x e o outro correspondente a y. Ora, se essas equações têm tanto um x quanto um y, eu preciso descobrir um valor para esse e eu preciso descobrir um valor para esse. Que fazem o quê, galera? Vamos lá. No exercício anterior, eu vi, observa lá, no exercício anterior, a equação era 2x menos y igual a 10. Então, olha só, galera. Perdão. Olha só. Na equação 2x menos y igual a 10, eu cheguei à conclusão que o x era 5, né? E o y era igual a 0. Observe o que acontece quando eu troco esse x e esse y lá dentro da equação, galera. Então, olha só. Se eu trocar o x por 5, certo? E trocar o y por 0, que é o respectivo valor, olha o que acontece dentro dessa equação. 2 vezes 5 dá 10. 10 de lá fica 0, igual a 10. Ora, pessoal, quanto que dá 10 menos 0? Se eu tenho 10 e tiro 0, eu fico com 10. 10 é igual a 10, galera? Vocês concordam comigo que isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é uma informação verdadeira? Por isso que x igual a 5 e y igual a 0 são soluções, é uma solução, né, da equação 2x menos y igual a 10. Aí você deve estar se perguntando, Guilherme, então nesse tipo de equação, basta eu jogar um valor para x e descobrir, depois de substituir esse valor que eu joguei para o x, descobrir o y usando o método lá de isolar o y e tal. Isso, galera, para vocês descobrirem uma das soluções, basta vocês fazerem isso que eu fiz nesse momento. Então, vamos estruturar melhor essa questão da solução. É só eu escrever esse x igual a 5 e y igual a 0 que eu tenho a solução, Guilherme? Não, pessoal, vamos estruturar melhor. Assim, escrevemos a solução de uma equação linear, ó, com duas variáveis, tá bom? Como um par ordenado na forma x e y. Pares ordenados a gente viu na aula passada. Então, olha só, a solução dessa equação, uma das que são infinitas, é o par ordenado 5, 0. Observa que a primeira coordenada é sempre em relação a x e a segunda coordenada é em relação a y. Tem uma pergunta aqui no chat. Tem que achar o valor do x? Não. O valor do x a gente atribui, você escolhe. Você pode escolher o 1, o 2, o 0, o 7, o 8, você escolhe. Mas a partir do momento que você escolhe o x, o y vai sair de acordo com o x que você escolheu. Certo? A questão é essa. Para cada x que você escolher, vai sair um y. Por isso que tem infinitas soluções, que é a grande característica dessas equações. Então, olha só, que é o que eu acabei de falar. Para cada número atribuído a x, vamos encontrar uma solução diferente para o y. Então, a cada valor que eu escolher para esse, eu vou ter automaticamente um número diferente para esse. O que explica, galera, o motivo dessas equações terem um conjunto solução infinito, ou seja, infinitas soluções. Porque para cada número que eu escolher para o x, automaticamente eu encontro um valor diferente para o y, certo? Então, olha só, galera. Baseado nisso, certo, Guilherme? Eu entendi o que é uma equação linear, ela é diferente da equação do primeiro grau, né? Na equação linear,
que é o nosso objeto de estudo agora, eu tenho duas variáveis. Para solucionar, eu faço o quê? Eu jogo um valor para o x, um valor que eu quiser. Quando eu fizer isso, eu troco todos os x da minha equação pelo número que eu escolhi. Então, se eu escolhi o 1, eu vou trocar todo o x por 1. É uma correspondência direta, tá, galera? Se eu troco o x por 1, eu vou fazer a solução da minha equação agora na variável que sobrou. Se eu troquei x por um número, vai sobrar só a variável y. E aí eu caio de uma equação linear para uma equação do primeiro grau, que foi o que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, galera. Perdão. Que foi, ó, o que eu mostrei aqui, ó. A gente saiu de uma equação linear para cair numa equação do primeiro grau, que só tinha uma variável. É por isso que a gente atribui valores para elas. Agora, o que eu posso fazer com essas equações, Guilherme? Lineares. Vamos imaginar um problema clássico que surge, galera. Olha só. Considere as equações lineares 2x menos 3y igual a menos 11 e x mais y igual a 7. Ora, o que eu vou fazer com isso, Guilherme? Se eu, por exemplo, considerar só essa equação aqui, ó, ora, se eu quiser encontrar uma solução para ela, eu atribuo um valor para o x, vai sobrar só o y, eu vou isolar o y. É assim que você me ensinou, eu entendi. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer com essas duas equações que você está me apresentando? Olha o problema que eu vou... A pergunta que eu vou fazer logo em seguida. Existe alguma solução comum entre elas? Ou seja, eu quero um par ordenado x e y, eu quero um par de números x e y, que quando eu substituir tanto nessa quanto nessa, o mesmo par de números vai fazer com que essa equação e essa sejam verdadeiras. Ou seja, que esse lado aqui vale menos 11 e que esse lado aqui vale 7. Perceba que o nosso problema agora, a nossa missão é encontrar justamente um par de números que seja solução de ambas as equações, galera. Então, nesse tipo de problema, não adianta eu atribuir um valor para x e tentar descobrir o y. Sabe por quê? Para essa equação, pode ser que eu descubra um valor e para essa vai ser um valor diferente. Então, isso não é mais viável ficar jogando valor para x e descobrindo o y, porque nem sempre vai bater. Então, olha só, pensando em resolver esse problema, que os matemáticos criaram o que a gente chama hoje de sistema de equações. O que é o sistema de equações? Nada mais é, galera, que eu colocar essas equações, né, escrever essas equações, né, em sequência e colocar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui que a gente chama de chaves, ele justamente é usado para conectar essas duas variáveis, essas duas equações, tanto essa como essa. O que significa essa conectar? Essa notação foi criada para conectar essas equações, a fim de descobrir uma solução comum. Então, eu quero uma solução comum. Se eu fizer aquele método que eu ensinei agora há pouco, eu vou descobrir uma solução para essa e para essa independente. Só que não necessariamente elas vão ser iguais. Eu vou ter uma solução para essa e uma solução distinta para de baixo. Eu quero uma comum as duas. Aí você fala, Guilherme, o que eu vou fazer para encontrar essa solução comum? Esse é o nosso objeto de estudo, sistemas. O que eu vou ensinar agora para vocês, pessoal, é justamente um método que vai nos permitir solucionar esses sistemas aqui, ó. Então, esse método ele é chamado de método da substituição. E vamos observar na prática como ele é feito. Vamos lá, galera. Primeiro passo, certo? Esse aqui eu vou chamar de 1P. 1P é o primeiro passo. O que você vai fazer? É dado o sistema, galera. Você tem o sistema aqui. Você quer descobrir um x e um y que satisfaz a essa equação e a essa ao mesmo tempo. Ou seja, ambas as equações. Olha só o que vocês vão fazer quando vocês têm o sistema em mãos. Inicialmente, vamos observar as equações do sistema.
Tudo bem, eu olho para essa e eu olho para de baixo. O que eu vou fazer? E selecionamos aquela que tem variável só. Ou seja, variável só é que só tem a variável x ou só tem a variável y. Não tem ninguém acompanhando elas. Então, observa, vamos comparar. Quando eu olho a primeira, observa que o x não está sozinho. Por que o x não está sozinho? Ele está vindo acompanhado desse 2. Da mesma forma, o y está vindo acompanhado desse menos 3. Ô, professor, Oi. esse 2 aí que está com x, tem como passar lá para o lado do 11? Você pode, mas não tem, digamos assim, não é efetivo. Você não vai obter nada fazendo isso. Então, olha só, galera. Só que na equação de baixo, olha só, o x está só e o y está só. Não tem ninguém, nenhum número acompanhando. Ah, Guilherme, então tem que escolher a equação que nenhum número acompanha o x ou não acompanha o y. Isso mesmo. Por isso que, ó, eu vou selecionar essa equação aqui, ó. Quando eu selecionei ela, ela está aqui. Eu entro para o meu segundo passo, que eu vou chamar de 2P. Qual que é o segundo passo? Depois de identificada, ou seja, identificada a equação que tem variável só, nós vamos isolar uma das variáveis. Pode ser o x ou pode ser o y. O que é isolar? É pegar ou essa e jogar ela para o outro lado. Só que tem que estar sozinho. Olha só. Nesse caso, eu posso escolher tanto o x ou o y. Ambos estão sozinhos, galera. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar, já que o x está sozinho, eu vou pegar o y e jogar ele para o lado de lá. Se eu fizer isso, ele está positivo, ele vai para o outro lado, ó, negativo. Então, eu vou obter que o x vale 7 menos y. Aí você fala, Guilherme, tudo bem, vamos lá. Você saiu do sistema, selecionou essa equação que tem variável só e construiu uma nova equação. O que você vai fazer com isso? Agora vocês vão ver como justifica o método. Por último, que eu vou chamar de terceiro passo, olha só. Por último, vamos substituir esse resultado aqui, ó, na equação que foi esquecida. Ora, se eu usei a de baixo, a de cima, galera, praticamente foi esquecida, que é essa aqui, ó. Então, eu vou pegar ela agora e jogar nela justamente esse resultado da segunda. Olha só como é que fica. Ou seja, a equação 2x menos 3y, que foi esquecida. Então, ó, eu vou selecionar ela, perdão. Não vai caber aqui, peraí. Eu vou solucionar a equação que foi esquecida. Para quê? Porque aquele resultado ali, ó, que é o resultado x igual a 7 menos y, eu vou pegar esse negócio e jogar aqui dentro. Aí você fala, Guilherme, como que você vai fazer isso? Como que você vai pegar essa equação aqui e jogar dentro dela? Olha só, galera. Essa é a nossa equação, não é verdade? Eu sei que x é igual ao quê? A 7 menos y. Então, onde tem x, eu vou trocar por 7 menos y. Afinal, olha só, eles são iguais. Então, olha só, onde tem x, eu vou trocar por 7 menos y. Perceba que o restante da equação, eu não mudei nada. Eu só copiei aqui, ó. Então, onde teve x, eu troquei por isso aqui. Agora, aqui a famosa propriedade distributiva, né? Já que o 2 está multiplicando essa diferença, eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 7, 14, e 2 vezes menos y, menos 2y. E copiei o resto, galera. Por quê? Aqui eu tenho uma equação que eu só tenho a variável y, praticamente uma equação do primeiro grau, que eu sei resolver. Eu devo 2y e devo 3y, eu devo 5. Esse 14 que é positivo, vai lá para o outro lado que negativo, tá aqui, ó.
Agora, fazendo a operação, menos 11 menos 14 dá menos 25. E esse menos 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, praticamente, eu isolo y fazendo essa divisão. E menos 25 dividido por menos 5 dá mais 5. Então, observa que daqui saiu um valor para y. E aqui, galera, é só uma justificativa, né? Afinal, o x é igual a 7 menos y. Foi o que eu troquei aqui, ó. E aí, o que eu faço com esse resultado? Afinal, eu só descobri um valor para x. Eu não descobri um valor para y. E aí, pessoal, já que identificamos o valor de y, agora ficou fácil saber o do x. Por quê? Eu escolho qualquer uma das equações do sistema. Eu escolhi a segunda, mas poderia escolher a primeira. Já que eu tenho o valor do y, basta eu substituir. Onde tem y, é só eu trocar por 5, que foi o resultado que eu obtive. Então, troquei aqui, ó, por 5. Bom, x mais 5 igual a 7. Pega esse mais 5, joga para o outro lado, fica menos 5. 7 menos 5 dá 2. Então, olha só, galera. Eu saí com um par de números em que o x vale 2 e o y ele vale 5, ambos positivos. O que isso significa? Que se você substituir x igual a 2 e y igual a 5 em qualquer uma daquelas equações do sistema, ambas as equações vão ser verdadeiras. Observa aqui, pessoal, 2x, vamos ver na prática, menos 3y igual a menos 11. Vamos trocar o x por 2 e o y por 7 e ver o que dá? Ora, se eu fizer isso, vai ficar 2 vezes 2, trocando o x por 2, menos 3 vezes o y eu troco por 5. Certo? Agora, vamos ver o que dá. 2 vezes 2 dá 4 e menos 3 vezes 5 dá menos 15. Observa, galera. Se eu fizer a diferença, mais 4 menos 15 vai dar quanto? Menos 11. O que eu tenho do outro lado, galera? Menos 11. É uma equação verdadeira. Se eu fizer a mesma coisa para outra equação, que era lá, x mais y igual a 7. Vamos trocar por x igual a 2 e y igual a 5. A mesma solução. Olha o que a gente vai obter. X vale 2 e o y vale 5. Ora, o que acontece se eu somar 2 mais 5? 7. E do outro lado? 7. Ou seja, é uma equação verdadeira. Então, perceba que é uma solução de ambas as equações. Certo? Pode parecer, galera, complexo, mas é a prática. Se a gente praticar, a gente entende esse método de forma rápida. Vamos começar nas atividades. Isso aqui é a 1, tá, galera? Vamos passar o passo a passo para ver se vocês compreendem essas soluções, tá? Eu vou fazer a primeira e depois eu vou abrir para dúvidas e depois a gente resolve a segunda. Observa o seguinte, ó. Qual que era o primeiro passo? Identificar a equação que tem variável solta, variável só. Ó, nessa primeira, esse x está acompanhado e nessa aqui o y está acompanhado. Não vai me adiantar. Nessa aqui, olha esse x, galera. Está sozinho. Se esse x está sozinho, eu vou selecionar essa equação. Depois que eu selecionei, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ela e vou isolar a variável sozinha, no caso o x. Para eu isolar, eu pego tudo que não me interessa e jogo para o outro lado. Se eu jogo para o outro lado, eu troco o sinal, tá, galera? Então, vamos lá. O 12 já estava de lá, eu pego esse mais 4 e vai menos 4. Beleza, galera. O que eu vou fazer com esse resultado? Vou até circular ele aqui, ó. Isso aqui é um resultado importante. Por quê? Porque eu vou usar ele para substituir na equação esquecida. Quem que é a equação esquecida? Essa daqui, ó. A equação menos 2x menos
Meu mouse está dando problema. Menos 3y igual ao quê? A menos 9. Galera, se o x vale 12 menos 4y, onde tem x, eu vou trocar por 12 menos 4y. Então, ó, vai ficar menos 2 vezes 12 menos 4y. Fecho parênteses e continuo. Menos 3y igual ao quê? Igual a menos 9. Só copiei o resto. A única coisa de diferente foi justamente essa parte aqui, ó, que foi o que eu usei desse resultado aqui, ó. Acho que tem alguém perguntando no chat, espera aí. Ô, professor, Oi. porque volta lá no onde o senhor. Aí, porque quando o senhor colocou parênteses, colocou 12 menos 4y, aí? Isso. Por quê? Porque olha só, na equação esquecida, que é essa aqui, ó, eu vou jogar esse resultado aqui, ó. O que é o resultado? É que o x vale 12 menos 4y. Então, na equação esquecida, onde tem x, eu troco por 12 menos 4y. Tá vendo? Ó, isso aqui não mudou nada, eu só copiei. Tá aqui, tá aqui. Inclusive o coeficiente. Mas onde tinha o x, eu troquei por 12 menos 4y. Aham, entendi. Entendeu? Então vamos lá. Agora é fazer a operação, pessoal. Porque isso aqui é uma operação do primeiro grau, ó. Menos 12 de preto. Menos 2 vezes 12 dá menos 24. Menos 2 vezes menos 4 dá mais, ó, 2 vezes 4, 8, só que eu não posso esquecer do y. E continuo o resto da equação. O menos 3y já estava lá e o menos 9. Agora, pessoal, vou somar o que tem que ser somado. Ó. Eu tenho 8y e devo 3y, fico com 5y. É uma equação do primeiro grau. Ó, dilata o mais 9. Observa o seguinte, eu tenho menos 24, ele vai passar para o outro lado, positivo, mais 24. Então, olha só, 5y, ele é igual ao quê? Se eu tenho 9 e devo 24, quer dizer, se eu devo 9 e tenho 24, eu vou ficar com 15. E, ó, se o 5 está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, ó, 15 dividido por 5, eu vou obter y igual a 3. Resolvi, Guilherme? Não. Por que você não resolveu? Perdão. Por que você não resolveu? Porque você descobriu o valor do y, falta o valor do x. Mas para descobrir o x, galera, olha, é só escolher qualquer uma das equações, ou essa aqui, não importa. Eu vou escolher essa aqui porque ela é mais simples, tá bom? Se eu selecionar ela e vou colocar ela aqui, ó, x mais 4y igual a 12. Basta eu fazer o quê? Se eu sei que o y vale 3, onde tem y, eu vou trocar por 3. Então vai ficar x mais 4 vezes. Onde tem y, eu troco por 3. Igual a 12. Observa o seguinte, galera. X mais 4 vezes 3 vai dar 12. E x mais 12 igual a 12. Observa o seguinte. Que número que eu somo com 12 que o resultado dá 12? Aqui tá meio direto, né, galera? É o zero. O zero é o único número que somado com 12 vai dar o próprio 12. Então, a solução desse sistema aqui é o par ordenado, olha só, galera, é o par ordenado 0 para x e 3 para y.
Então, essa é a solução desse sistema de equações, desse sistema linear. Então, olha só, galera, vamos só recapitular. Isso aqui é o primeiro passo, quando eu seleciono a variável que está sozinha. Esse aqui é o meu segundo passo, é quando eu substituo na equação que esqueci e descubro uma das soluções. E o terceiro passo é esse aqui, ó, que é quando com o resultado que eu tive no passo anterior, eu consigo descobrir a outra variável. Galera, pode parecer um pouco complexo no início, mas não é assim, pessoal. A gente tem que entender que com calma, vendo as coisas com calma e revisando os cálculos, revisando esse passo a passo que eu descrevi, a gente vê que a gente pega a prática disso. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer que eu volte a algum ponto? Eu posso passar para o próximo para vocês verem mais um exemplo de como resolver. Galera? Pode passar para Pode passar para a próxima. Beleza. Então, olha só, novamente, galera. Primeiro passo, selecionar a equação que tem variável soltinha, livre. Ó, essa primeira, eu tenho x e y soltinhos. Então, olha só, já vou selecionar ela. X mais y é igual a 4. Selecionei. Agora, o que eu faço? Eu vou isolar ou uma ou a outra. Eu posso escolher isolar x ou y. Galera, como ambas estão livres, eu vou escolher isolar o x. Ora, se eu vou isolar o x, galera, observa que o y passa para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 4 que já estava lá. E se o y está positivo, passa para o outro lado negativo. Vou guardar esse resultado. Por quê? Porque eu vou jogar ele na equação que eu esqueci, que é essa aqui, ó. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha equação que eu esqueci. 3. Esqueci não, que é aquela que eu não usei, né? 3x mais y igual a 28, certo? E agora, eu vou substituir onde tem x, eu vou trocar por 4 menos y, que foi esse o resultado que eu obtive anteriormente. Então, olha só, onde está x? Está aqui, ó. Então, em vez de ficar 3 vezes x, vai ficar 3 vezes o quê? 4 menos y. E, ó, o restante da equação não muda, eu só copio. Esse 28 ficou um pouco estranho, tá? 28. Beleza. Agora, ó, propriedade distributiva. Eu vou fazer 3 vezes o 4 e depois 3 vezes o menos y. 3 vezes o 4 dá 12 e 3 vezes menos y dá menos 3y. Vou copiar o outro y aqui, igual a 28, certo? Agora eu vou resolver, galera, uma equação do primeiro grau. Se eu devo 3y e tenho 1y, eu vou ficar devendo 2. Do outro lado, o 28 já estava lá. E olha só, esse mais 12 vai para o outro lado, menos 12. Então, ó, menos 2y vai ser igual ao quê? Ora, se eu tenho 28 e devo 12, eu vou ficar com 16, certo? E olha só, se o menos 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por menos 2. E 16 dividido por menos 2 equivale a y igual a menos 8, né? Na divisão tem que fazer jogo de sinal. Então, olha só, galera. O segundo passo eu resolvi. Eu consegui encontrar um valor para a minha variável y. Agora, como é que eu vou finalizar a minha solução? Eu ainda tenho que descobrir o valor do x. Ora, escolho qualquer uma das equações. Vou escolher a primeira, que ela é mais simples. X mais y
igual a 4. Ora, eu já descobri que o y vale menos 8. Então, onde tem y, eu vou trocar por menos 8. Como é que eu vou descobrir o x? Ora, vou isolar ele. De lá já tenho 4. Se eu pegar esse mais 8 e passar para o outro lado, vai dar 8. Logo, x é igual a 12, galera. Então, solução da minha equação. Qual que é o par ordenado que soluciona ela? É o par ordenado, né? Abro parênteses aqui, ponho uma vírgula no meio. 12 para x e menos 8 para y. Se eu substituir esse par ordenado em qualquer uma dessas equações, ou essa, eu vou ver que desse lado vai dar 4, igual de que está desse lado, e desse lado aqui, ó, vai dar 28, igual está desse lado. Certo, galera? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte algum ponto? Posso passar para frente? Pode. Vamos trabalhar com mais um exemplo para a gente ver uma modelagem. Olha só o problema 5. A soma de dois números é 45. Aí você fala, pô, a soma de dois números. Só que eu não conheço esses números, certo? Então, estou colocando interrogação aqui, ó. A soma desse com esse dá 45. Ora, quando eu não conheço alguma coisa, geralmente na matemática, eu vou inserir uma variável. Então, eu vou chamar esse número de x e esse outro esse outro número que eu não conheço de y. Então, galera, olha só. A primeira informação monta a equação x mais y igual a 45. Concorda comigo? Alguém discorda? Vamos continuar. E a diferença entre o maior e o menor é 15. Então, a diferença do maior pelo menor. Mas como que eu vou saber quem que é o maior e quem que é o menor, Guilherme? Como assim? Ó, vamos falar o seguinte, que x é o maior. Vamos imaginar que o x é o maior? Se o x é o maior, automaticamente o y é o menor. Mas você pode fazer isso, Guilherme? Posso, desde que eu respeite o que ele está mencionando ali dentro do problema. Ele falou que o seguinte, que a diferença, ou seja, subtração do maior pelo menor. O maior é o x. Então, o maior menos o menor, que é o y, é igual a 15. Galera, tá pronto duas equações que são distintas, observa, são diferentes. Olha só, determina esses números. Aí que entra o sistema. Se eu quero um número x e um número y que satisfaz a essa equação e a essa equação, eu tenho que montar um sistema, que é o sistema que garante essa conexão entre elas. Deixa eu apaguei aqui, perdão. Deixa eu ver se tem como dar um Ctrl Z. Não tem. Então, olha só. A soma de dois números, x mais y, igual a 45, né? Foi o que descrevi. Onde x é o maior. E o y é o menor, certo? Respeitando as condições que ele impôs no sistema, vou colocar de outra cor aqui, tá? Ele falou que a diferença do maior menos o menor é igual a 15. Como eu preciso determinar esses números, galera, eu posso trabalhar com justamente um sistema, porque é o sistema de equações que vai conectar essas equações. Por isso eu coloco as nossas chaves, nossa simbologia.
Posso. Por exemplo, olha, aqui fugiu um pouquinho, mas sem problema, Carlos, ó. O senhor pode me explicar, o dobro de um número somado com 18 tem como resultado o mesmo número subtraído de 20. Ora, pensa comigo, vou escrever aí no chat. O número eu não conheço, é x. Se eu quero o dobro dele, sempre que eu penso no dobro, é multiplicar por 2. Então, o dobro dele é 2 vezes x. Então, quando eu pego esse 2x e somo com 18, ele está falando que o resultado, ou seja, essa soma é igual ao mesmo número. Se você pensou naquele número inicial sendo x, o mesmo número é o próprio x. Só que ele é igual ao mesmo número subtraído de 20. Dá essa equação aí, ó. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu tenho um sistema. Vamos resolver? Usando aquele mesmo método? Ora, eu tenho que escolher a equação que tem variável livre. Ó, tanto essa primeira quanto a segunda, o x está sozinho, ó. X sozinho, x sozinho. E agora, Guilherme, o que eu faço? Escolhe qualquer uma, galera. Qualquer uma. Não vai ter diferença na nossa solução. Eu vou escolher a primeira porque, enfim, é a primeira, tá lá em cima. Então, x mais y igual a 45. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, né? Como eu quero isolar a variável x, eu vou pegar o que não me interessa e jogar para o outro lado. Então, o x vai ser igual a 45. Se o y era positivo, veio para o outro lado, negativo. Certo? Ora, vou gravar esse resultado. Por que eu vou gravar esse resultado? Porque é ele que eu vou lançar na equação esquecida. Se eu usei a primeira, a esquecida, né, que eu não usei, passa a ser quem? A segunda. Então, eu vou copiar ela. Eu sei que x menos y é igual a 15. Ora, eu sei que o x ele é igual a 45 menos y. Então, galera, onde tem x ali, eu vou trocar por 45 menos y. Então, vai ficar aqui, ó, 45 menos y, que é o que eu estou trocando pelo x. Vou continuar. Menos y é igual a 15. Eu não mudei nada, só copiei o resto da equação. E troquei o x justamente por 45 menos y, que é esse resultado. Fazendo a operação, olha só, como não tem ninguém para multiplicar, ó, vai ficar 45 menos y igual a 15. Se eu devo um y e devo outro y, eu devo 2y. E do outro lado vai ficar 15. Se aqui era mais 45, vai para o outro lado menos 45. Perdão, ficou ruim aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então, menos 2y é igual a... Se eu tenho 15 e devo 45, vou ficar devendo 30, correto? E se o menos 2 está multiplicando o y, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar menos 30 dividido por menos 2. Ó, jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. Então, o resultado vai ser positivo, ok? E 30 dividido por 2 dá 15. Então, ó, descobri o valor para o y. O que eu faço agora? Vou descobrir o do x. Eu uso qualquer uma das equações, a primeira ou a segunda. Vou escolher a segunda. Ah, por quê? Porque eu estou escolhendo, galera. Vocês poderiam escolher tranquilamente a primeira. Então, x menos y igual a 15. Ora, galera, onde tem o y, eu vou trocar por 15.
Então, olha só, vou até colocar um parênteses aqui, certo? Então, olha só, vai ficar assim, ó. X menos o 15, que eu troquei pelo y, igual a 15. Então, menos esse 15 vai ficar menos 15. E do outro lado vai ficar o 15 positivo. Olha, se eu pegar esse 15 negativo e jogar para o outro lado, o x vai ficar o quê? 15 mais 15. E 15 mais 15, a gente sabe que dá resultado 30, certo? Galera, então, qual é a minha solução? Ora, a minha solução é o par ordenado, vamos lá, 30 para x e 15 para y, certo? Onde a primeira coordenada está relativa a x e a segunda sempre relativa a y. Qual que é a pergunta? Determine esses números. Ora, quem são esses números? São os números 30 e o número 15, ok? O maior número é o 30, o menor é o 15. Galera, alguém tem alguma dúvida nessa solução que eu apresentei? Ficou claro? Estou abrindo para dúvidas agora, pessoal. De conceito, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Eu sei que no início pode parecer um pouco complexo, geralmente, e realmente, como é o primeiro contato que vocês têm com esse tipo de equação, com esse tipo de sistema, né? Um assunto novo para vocês, pode aparecer complexo. Mas é prática, galera. Eu preciso que vocês escrevam esses sistemas numa folha de caderno, né? Que a gente resolveu, e treine a mesma técnica que eu apresentei, que eu usei. É no treino que vocês vão pegar vamos dizer assim, a facilidade, né, em observar qual equação você tem que pegar, quem você tem que isolar, qual é o próximo passo, entendeu? É com a prática que vocês vão ficar treinados e bons aí na solução de sistemas. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer que eu volte a algum ponto? Eu não tenho nenhuma dúvida não, professor. Ruth, Ana, Kelly, Carlos, estou à disposição. Tenho nenhuma dúvida aí. Isso, importante, cara. A matemática não é decorar processos, é você entender o que você está fazendo. Justamente eu procurei dentro da solução mostrar por que você está usando isso. Ora, porque você fez aquilo. O que você vai fazer com esse resultado? Você vai agora em busca do outro. É justamente entender o processo como ele é feito, né? Como ele é aplicado. Pessoal, então a aula de hoje eu vou terminando por aqui, tá? Estou à disposição de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a solução desses sistemas, vocês podem mandar mensagem, podem me perguntar, tá bom? Estou à disposição de todos. E agradeço a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado.